Bom dia, amigo. Boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai estar estudando a lição, mas seja que horário for, né? Você se sinta aí acolhido, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ligar o ar que aqui em Cuiabá tá quente, né? Vamos ver que hora que é agora. Vou ligar aqui o relógio. 5h50 da manhã. Acordei cedo, tomei um banho e vim aqui para nós estudarmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Nós terminamos ontem, dia 22, hoje dia 23, nós terminamos ontem 10 dias de oração, né? Aqui na igreja do CPA 3, setor 2. E agora o ano começa normal, vai ter essa semana, dia 28, agora sexta-feira. Todo mundo vai para o acampamento, né? Esse ano eu não vou para o acampamento, simplesmente porque não tenho condições de pagar acampamento. Acampamento é 250, 300 reais. E eu estou sem condições financeiras. Você já sabe toda a minha situação, né? Meu auxílio que eu recebia do INSS foi cortado. E eu estou na batalha para conseguir um trabalho, né, uma remuneração, e confesso a vocês que não está fácil, não está mesmo, né? Então nós temos que viver a nossa realidade. A minha realidade é que eu estou sem condições financeiras de ir para o acampamento esse ano. Então, que é o retiro espiritual, né? Retiro de carnaval. Então eu não vou, né? E vou deixar nas mãos de Deus. Gostaria muito de ir, mas, né, diante da situação nossa, deixa muito a desejar, né? Bom, conflito cósmico, que é o tema da lição da semana, né? É a nona lição, conflito cósmico, né? Está baseado aqui em Gênesis 3:15, né? Gênesis 3:15. Que é a palavra de Deus para a serpente, Satanás, e também para a mulher, né? Ali a profecia do Senhor, né? Que diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a serpente, Satanás e a mulher. Mulher é a igreja, o povo de Deus, tal. Entre a sua descendência, todos os que se juntarem a favor, né, juntarem com Satanás, entre a sua descendência e o descendente dela. Quem que é o descendente da mulher, de Eva? Jesus, Cristo, né? O descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e você, isso ele está falando para a serpente, para Satanás, e você lhe ferirá o calcanhar. Então Satanás feriu o calcanhar de Jesus, tirou a vida de Jesus. E o calcanhar de Deus, que é a terra. Satanás feriu a terra também, o planeta todo. Qual que é o calcanhar, qual que é o ponto fraco de Deus? O planeta Terra. Então Satanás fere a terra até os nossos dias, até os dias de hoje, fazendo mal, né? Fazendo os homens se voltarem contra Deus, fazendo todas essas maldades que nós estamos vendo hoje em dia, né? O grande conflito entre Cristo e Satanás é central para a teologia bíblica. Embora a ideia de um conflito cósmico entre Deus e os seres celestiais que caíram e se rebelaram contra o Criador seja um tema importante nas Escrituras, tem vários relatos do Novo Testamento, Mateus 13, capítulo 13, Apocalipse capítulo 12, né? E também esteja presente em grande parte da tradição cristã. Atualmente muitos cristãos rejeitam ou deixam de lado esse conceito. Nós temos lá na parábola lá do trigo e joio, né, Mateus 13, quando Jesus conta a história, né, do semeador, e aí o inimigo vem e planta o joio, né,
E aí servos do céu, que são os anjos, perguntam, e aí, vamos tirar o joio? E o Senhor fala assim, não adianta, se você tirar o joio, vai tirar junto com o trigo também. Então deixa crescerem juntos, até quando chegar a ceifa, aí sim, vai haver a diferença de verdade, né? Aí vocês vão cortar o joio, queimar o joio, né? E o trigo será recolhido nos celeiros do céu. O trigo, o povo de Deus. O joio, quem plantou o joio? Alguém pergunta, quem plantou, né? E como é que o Senhor só fez coisas boas, só plantou coisa boa e de repente apareceu o joio? Aí o Senhor fala, o Senhor da fazenda fala assim, um inimigo fez isso. Quem que é o inimigo? O inimigo está se referindo ao diabo, né? E Apocalipse 12 fala do quê? Fala da luta de Miguel e seus anjos contra o dragão, contra a antiga serpente, Satanás e seus anjos, e o seu lugar no céu não foi achado mais, eles foram jogados do céu, foram expulsos do céu, né? Enfim, nós vimos aí o conceito, né, de uma perspectiva bíblica, o tema desse conflito cósmico, né? Esse conflito cósmico é algo que nós não possamos ignorar nem perder muito do que tratam as narrativas, né? Os evangelhos, por exemplo, estão repletos de referências ao diabo e aos demônios que se opõem a Deus. Inicialmente, nesta semana, nós abordaremos como as duas perguntas a seguir podem ser respondidas, de acordo com algumas passagens, né, da Bíblia, passagens fundamentais. Qual é a primeira pergunta? A primeira, que partes das Escrituras ensinam que existe um conflito cósmico? Aí a gente vai ver esses textos aí, entre Deus e Satanás, né? Esses textos que eu mencionei para vocês. Mateus 13, Apocalipse 12 e outros textos mais. E de acordo com as Escrituras, qual é a natureza desse conflito? Então, a primeira coisa que nós precisamos identificar é que há um inimigo realmente. Mateus 13, 24 a 27, que é a lição de domingo agora, um inimigo fez isso, que eu mencionei para vocês aí, ó. Mateus 13, vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 13, está aqui. Antes vamos orar pedindo a bênção de Deus, né? Querido Deus, querido Pai, agora que estamos com a Tua palavra aberta, o Senhor também abra nosso coração, nossa mente, né, nosso interior, para que nós retenhamos o máximo de conhecimento possível da Tua palavra. Ilumina-nos, Senhor, usa-nos para chegar aos corações daqueles que ainda não Te conhecem, para fazer compreendida a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 13, verso 24 a 27. Olha só. Outra parábola lhes propôs dizendo, a parábola do joio, né? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram, Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? Né? A pergunta é essa, como essa palavra nos ajuda a compreender o mal que existe, né? Então ali fala que os servos perguntaram para o Senhor, o Senhor não semeou boa semente, né, no seu campo? Né? É a primeira pergunta, a resposta é, o mal não foi criado por Deus, pois ele semeia apenas boas sementes. Não semeaste só boas sementes, Deus só semeou boas sementes no seu campo, né? No nosso coração, na humanidade. Deus criou a humanidade. A Bíblia diz lá em Gênesis, né, que tudo que Deus fez era o quê? Perfeito, né? Perfeito. Deus criou o homem, criou os animais, tudo no final do dia ele falava assim, e Deus viu que era muito bom, quer dizer, tudo perfeito. Então Deus só colocou coisas boas na terra. Jesus contou a história de um proprietário de terras que semeou apenas boas sementes no seu campo. Contudo, o joio acabou brotando no meio do trigo. Quando viram isso, os servos do proprietário lhe perguntaram, patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Essa pergunta é parecida com o que muitos fazem hoje em dia sobre o problema do mal. Se tudo o que Deus criou era bom, era perfeito, né? Por que existe o mal? Né? E aí Mateus 13, de 28 a 30, responde, ele, porém,
lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não. Replicou-lhe ele: para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos celeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro, né? Então, à luz da explicação de Cristo, nos versos 37 a 40, nós vemos aqui, versos 37 a 40, vamos ver lá, 37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos, né? Então, esses fatos também esclarecem a natureza do conflito cósmico, sim, né? Jesus explicou que o mal é o resultado da obra do inimigo. De um lado do conflito está Deus, que semeia boas sementes, e do outro está o inimigo, que semeia o joio, né? Então, realmente, há um conflito cósmico. O dono do campo respondeu à pergunta do seu servo, dizendo: o inimigo fez isso. Depois, Jesus identificou aquele que semeia a boa semente como o filho do homem, que é ele mesmo. Além disso, explicou que o campo é o mundo e que o inimigo que semeou o joio é o diabo, Mateus 13, 39. Com isso, Jesus descreveu de maneira bastante explícita que existe um conflito cósmico entre ele e Satanás. Por que existe o mal no mundo? O mal é o resultado da obra de um inimigo, o diabo, que se opõe ao dono do campo. Um inimigo fez isso. É a parábola, é o que Jesus falou em Mateus 13, 28. Essa resposta de Jesus, no entanto, desperta o seguinte questionamento: o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Mateus 13, 38. Em outras palavras, por que não acabar com o mal agora mesmo? Aí não, diz o Senhor. Não, o Senhor respondeu: porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Mateus 13, 29 e 30. Compare com Marcos 4, 29, que diz a mesma coisa. De acordo com a parábola, Deus acabará com o mal, mas arrancá-lo antes do momento certo resultaria em danos colaterais irreversíveis que acabariam prejudicando o bem. Entendeu? Aí está a resposta daqueles que perguntam, fazem esse questionamento. Jesus deixou bem claro esse ensinamento, né? Quais são alguns dos... Tem jeito, tem que usar óculos. Quais são alguns dos riscos de se tentar arrancar o joio neste momento? Ao mesmo tempo, porque isso não significa que devemos simplesmente ignorar o mal. Então, não tem jeito, pessoal. Nós temos que esperar o tempo de Deus. Tem o tempo de Deus, tem o tempo onde Deus vai fazer o julgamento, né? Ele não pode agora acabar com o mal, mas ele vai acabar com o mal. Já está escrito, né? Já está prometido, ele vai acabar com o mal. Então, fiquemos tranquilos, né? Fiquemos na paz, né? Fiquemos esperançosos com a palavra de Deus, porque tudo será resolvido no seu devido tempo, né? Deus é Pai, Deus Ele sabe tudo desde o princípio. Ele sabe que muitos de nós estamos sofrendo muitas e terríveis dores, né, em consequência do pecado, do mal, né? E no momento certo Ele vai dar a resposta. Ele vai curar e Ele vai salvar aqueles que morreram, aqueles que faleceram com dores, né? Aqueles que confiaram nele ressuscitarão e receberão a vida plena, a vida eterna, né? Tenhamos paciência, porque sempre nós devemos ter esse entendimento que Deus está no comando, Deus está no comando, e no devido tempo Ele vai dar resposta a tudo,
e vai dar a recompensa a todos. Recompensa conforme as suas obras, conforme as suas palavras, né? Conforme o que cada um escolheu, né? Deus é justo, né? Deus é justo, mas nunca devemos esquecer que Ele respeita o livre-arbítrio do ser humano, das suas criaturas. Deus jamais vai forçar uma situação. Deus jamais vai empurrar a porta. Ele bate a porta. Ele bate a porta do coração. Ele espera que a pessoa que está do lado de dentro abra a porta para que ele possa entrar, para que ele possa ser convidado para entrar. Entendeu? Deus é educado. Deus é educado. E Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Até a próxima lição, né? Nós vamos estudar aqui a lição do segunda-feira, a origem do conflito na terra, e terça-feira, a origem do conflito no céu. Tá bom? Até o próximo. Eu vou só pedir para vocês, gente, está aí nas descrições, nas nossas descrições, tá? Ajude, seja membro colaborador aqui do canal. E aí nós vamos enviar para você o guia de estudos do Apocalipse. É o estudo que nós estamos fazendo esse trimestre, tá? O guia de estudos do Apocalipse. Com apenas R$20, você ajuda aqui o canal. Você torna membro do canal, né? Ou mais, se você quiser ajudar o canal, com mais, se você tem condições, ajude o canal, seja membro colaborador. Está aqui nas descrições a chave Pix, a nossa chave Pix PagBank, tá? Que é o número daqui do nosso celular, ok? E aí você está ajudando o canal a crescer, tá bom? E também, se você quiser fazer assinaturas das revistas Vida e Saúde, da revista Nosso Amiguinho e Nosso Amiguinho Júnior, nos procure, chame aí, né? Deixa seu comentário, que Orivaldo, vem aqui na minha casa, manda seu endereço, né? Que nós vamos até a sua casa para explicar melhor para vocês sobre a revista Amiguinho Júnior, Nosso Amiguinho Júnior, que é para criança de 6 a 9 anos de idade, o Nosso Amiguinho, que é para meninos e meninos de 10 a 15, 16 anos de idade, ajuda muito no complemento escolar, né? Fortalece na educação. E a revista Vida e Saúde, que é para a revista da família, né? A revista de toda a família cristã, ok? Nós iremos levar para você a assinatura. A assinatura também conta, a gente vai colocar aqui nas descrições os valores da assinatura, tá? Tchau, tchau, até o nosso próximo vídeo, tá? E não se esqueça, terça-feira tem um estudo do Apocalipse, né? Com o Robson. Se o Marinaldo não puder ir, o Robson Antônio estará lá continuando o capítulo 6 de Apocalipse. Terça-feira aqui na Cuiabana FM. Tá ao vivo. Tchau.